Ai, ai, esse futebol tá meio chato nos últimos tempos, né? As prisões do Barcelona Gate e a suposta crise em um dos maiores times do mundo ligaram o alerta. Para além dos clubes brasileiros, a crise no futebol pode ser mundial. Por muito tempo nós falamos aqui sobre a solidez dos clubes europeus, mas com os problemas graves no Barcelona, será que nós estamos para ver uma crise generalizada depois da pandemia do coronavírus? Será que o futebol vai ficar uma bosta daqui pra frente? Bom, no vídeo de hoje eu vou responder sobre isso, trazendo meus 2 centavos sobre o assunto. Mas antes de qualquer coisa, queria te pedir para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o conteúdo com a sua galera. Beleza? Bora lá! Para discutir o futuro do futebol, eu vou voltar ao passado. Se voltar tem que ser no passado, né? Vamos falar de antecedentes. Volte para 2017 e relembre como era o futebol. Neymar havia acabado de ser comprado pelo PSG na maior transação da história, custando nada menos que uma bagatela de 222 milhões de euros. Neste momento, o Neymar colocou um marco no futebol. Como a transação mais cara da história, ele colocava que naquela era o futebol ficava muito difícil financeiramente. O último jogador mais caro tinha sido Pogba, por mais ou menos 100 milhões de euros. Ao dobrar o valor do jogador do Manchester United, o Neymar mostrou que quem quisesse brincar com futebol teria que botar muito dinheiro. E depois desse auge, né, dos 220 milhões de euros, um auge que de fato já vem ali há pelo menos uns 6, 7 anos que o futebol já demonstrava tá ficando mais caro, e continuou nos anos seguintes. Tanto que a gente teve negociações estourando valores em todos os cantos. O Barcelona mesmo, no mesmo ano, pagou 135 milhões pelo Dembélé. O mesmo Barça pagou 145 milhões ao Liverpool pelo Coutinho. O PSG pagou 145 milhões pro Mônaco pelo Mbappé. O Real Madrid já em 2019 pagou 115 milhões pelo Hazard. O Atlético de Madrid pagou 130 pelo João Félix também em 2019 e o mesmo Barcelona pagou 120 milhões pelo Griezmann ao mesmo Atlético de Madrid. Então a gente pode perceber que de 2017 a 2019 o futebol viveu o auge da loucura financeira, com os valores de mercado dos jogadores estourando 140, 130, 170 milhões. Qualquer jogador que a gente pegava ali nessa fase de 2017 a 2019 estava valendo 60, 80, 90. Então, o futebol veio nessa gestão muito cara. E essa gestão cara não é somente de compras, porque o salário dos atletas ficou bem alto. Tanto que eu peguei aqui um ranking dos principais gastos de salário de 2019 e o primeiro deles é, claro, o Barcelona, que gastou mais ou menos 562 milhões de euros só com salários em um ano. O PSG gastou 332, o Bayern 303, o City 293 e a Juventus 259 milhões de euros. Fora os gastos com manutenção, outros salários, pagamentos antigos, dívidas antigas, amortização, dívida com o governo, enfim. Toda essa brincadeira, meu irmão, mostrou que brincar de futebol era caro pra caramba. E aí tava tudo no auge, tava se pagando, porque os campeonatos atingiram picos de patrocínio, picos de audiência gigantescos, tava tudo maravilhoso no futebol. Clubes gastando muito dinheiro, ganhando bastante também. Hoje a gente tá vendo que talvez essa conta não fechava tanto assim, mas beleza. Aí chegou 2020, meu irmão, e toda essa gastança que teve nos anos anteriores começou a gerar problemas. A pandemia trouxe a crise mundial. De acordo com o Sky Sports, o Arsenal perdeu cerca de 47,8 milhões de euros no último ano. Já a Juventus perdeu mais de 100 milhões, 50 milhões só causados pela pandemia. O Barcelona reduziu seu orçamento de 382 para 347 milhões. O Atlético de Madrid também perdeu 14% do orçamento. E o mesmo aconteceu com outros 16 dos 20 times da La Liga. De acordo com a FIFA, ainda em setembro se esperava
esperava um prejuízo de 14 bilhões de reais no mundo do futebol. Então, a gente chegou nesse cenário de 2020. Pandemia, um futebol extremamente caro, mas que ainda continuou. Estádios vazios, crise geral nas empresas e o futebol lá. E aí, meu irmão, começou os problemas. As contas matemáticas se tornaram inevitáveis e trouxeram vários questionamentos, no sentido de que se os clubes europeus já estão mostrando problemas financeiros, o que vai ser do nosso esporte nos próximos anos? Será que o futebol vai perder muita qualidade por causa da crise financeira que o mundo inteiro está vivendo nesse último ano e vai viver daqui para frente? Será que um dos esportes mais caros do mundo não vai conseguir sobreviver tão bem em uma época de crise? Bom, eu tracei algumas análises aqui pra gente poder brincar de prever o futuro e deixa eu falar sobre elas. Primeiro, eu acho que vai ter sim uma redução dos valores. A gente já vê nos transfer markets da vida como os jogadores estão um pouco mais baratos. Dificilmente, eu acho que a gente vai demorar muito para ter uma loucura financeira tão grande quanto os 220 milhões de reais que o PSG pagou pelo Neymar. Então, é natural que tanto os salários das próximas renovações quanto as multas vão ser um pouco mais baratas. É inevitável que isso aconteça, porque senão o futebol não vai conseguir sobreviver pagando 220 milhões pro Neymar. Acho que bater valores tão lá em cima, porque a gente falava na época do Neymar, né? Quem seria o próximo a substituir? Quem bateria os 220 milhões de euros? Acho que isso não vai acontecer por agora. O segundo passo é interesse do público. Tudo bem, durante a pandemia, durante vários campeonatos, como o Super Agosto da Champions, a gente teve ali audiências grandes e tal. Mas é inegável falar que o futebol perdeu um pouco de prioridade. Em um ano que a gente tá passando por coisa tão difícil como medo constante da doença, perda de familiares, perda de fontes de renda, parece que se importar sobre a colocação do seu time no campeonato não é mais aquela tão importante assim, sabe? Parece que gastar com a camisa do time, pagar plano de torcedor, não é mais aquela mesma coisa. Pelo fato de o esporte ter perdido a prioridade, porque a gente tem coisas mais importantes para pensar, vai demorar um pouco para fazer essa reconexão. Querendo ou não, essa falta de torcida no estádio afastou um pouco jogadores e público, porque a gente está muito distante, a gente está preocupando com outras coisas e o futebol ficou muito de segundo plano para a maioria das pessoas. Então vai demorar para esse interesse do público voltar, vai demorar para essa sinergia voltar. E aí nesse meio termo a gente vai sofrer bastante com isso, porque a gente não vai ter, não vai ver no campo e os próprios times não vão receber esse dinheiro tão importante para eles. Então para mim esse interesse do público vai ser fundamental nos próximos anos para dificultar um pouco mais a vida, né, do futebol. O último, mas não menos importante fator é a redução dos patrocínios. As empresas, muitas das empresas mundiais estão sofrendo bastante com a crise. A gente tem que colocar que uma empresa tão grande como, por exemplo, a Etihad, que patrocina o City, ela consegue sobreviver melhor em uma época de crise tão complicada como essa. Mas a gente sabe que a maioria do futebol mundial é patrocinada por empresas não tão grandes assim. Empresas essas que devem reduzir os seus investimentos nos próximos anos e dificultar toda essa cadeia de gastos exagerados no futebol. Então a gente vai ter clubes fechando contratos menores e provavelmente pagando menos e sendo menos atrativos para esses salários absurdos e para esses valores de compra gigantescos. Então, em resumo da ópera, eu vejo sim que o futebol vai mudar bastante nos próximos anos. A gente vai ter uma redução aí desses gastos absurdos que a gente viu recentemente e pode ser sim que o jogo caia de qualidade, principalmente até voltar essa sinergia, até voltar essa conexão do ser humano, né, com o jogo, do torcedor com o jogo. E de fato não dá para saber quanto tempo que isso vai demorar, até porque a gente nem sabe quando que essas ondas horríveis vão acabar no mundo. E você, o que acha? Será que o futebol vai passar aí por épocas difíceis de crise nos próximos anos? Deixe seu comentário aqui pra gente, compartilhe o conteúdo com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Até mais. Fique na paz.